Agora a gente começa a forçar o jogo. Agora é a hora de forçar o jogo. Agora tem tudo a ver com o objeto dessa live. Tudo que a gente está falando aqui, a gente falou do ontem. A gente fala que essa live aqui é a super live da semana, que a gente divide em dois temas. Até agora nós falamos de atualidades, mas baseado em toda a narrativa até o momento. Agora é hora de falar da novidade. E novidade que não tem nada de bom. Nada de bom. Eu sei que existe muita manifestação aqui. Eu quero que você, amigo meu, que está aqui assistindo a live agora, que comenta aqui no chat, beba refrigerador de geladeira, refrigerante Freon, tá? Ou os novos refrigerantes aí. Você gere suas veias. Esqueça da figura que criaram do Bolsonaro. Deixa eu primeiro, num corte rápido, dizer quem é Bolsonaro para mim. O Eric pode fazer a visão dele, mas eu acho que não vai mudar muito. Bolsonaro é um presidente limitadíssimo, com uma capacidade de articulação pequena, com baixíssimo conhecimento do cenário econômico, com baixíssima capacidade de resolver problemas simples e básicos. Tá? Ele é um militar de baixa patente, que entrou para a carreira política, foi um político de desempenho medíocre. Medíocre é de médio. Medíocre é uma adjetivação de médio. Medíocre não quer dizer merda, não. Todo mundo acha que medíocre é merda. Não é. Medíocre é médio. Então é o seguinte, desempenho, e dentro do quadro do cenário que se apresentou no Brasil, ele começou a catalisar a indignação coletiva, que malandramente os grupos de esquerda classificam como bolsonaristas. Não. O bolsonarista não elege o Bolsonaro vereador. Ista é a inflamação de alguma coisa. Lulista, cirista, bolsonarista, tudo isso aí é inflamação. É aquela pessoa que escolhe um político e esquece da razão. O político pode roubar, pode ser pego de qualquer jeito, pagando boquete, fazendo caramba, não tem aonde. O que acontecer, ele está ali. Ele tem uma desculpa. Se ele pegar o político dele pagando um boquete, é porque está com coceira na garganta. Tá? Não tem problema. Ele vai arrumar desculpa, não precisa do cara falar. Ele fala por ele. Eu não estou falando desse jeito, desse cara. Quem elegeu o Bolsonaro é o mesmo cara que elegeu o Lula. É o mesmo cidadão. É o cidadão de bem, aquele que eu falei de bem, tranquilo, que só quer viver. Ele não entende de política, ele não vive de política, ele até odeia política. Esse cara. Esse pessoal se indignou coletivamente com toda a situação do Brasil, por culpa única e exclusiva do PT e de seu desgoverno, a sua incapacidade de gerenciar, que é o seguinte, Jesus Cristo mostrou para todo mundo. Jesus Cristo é discurso de paz e de amor. E quando ele viu as coisas erradas no templo, ele pegou um chicote e lançou em todo mundo. Então, muitas vezes, você precisa de atos extremos. Então, essa historinha de que nós não vamos compuscar o direito e o judiciário não é dono de nada, e vamos aceitar tudo que eles fizeram, isso é um joguinho de cartas marcadas. O Bolsonaro se cria nesse cenário. E a esquerda, como perdeu de lavada, vergonhosamente, depois de ter 13 anos de poder e colocar no poder um títere seu, porque Michel Temer é amigo, parceiro e comparsa do PT até hoje, em todos os espaços, ele foi... Quem era Michel Temer? Um deputado que foi eleito pela rabeira, o último, sem capacidade de ser senador ou governador do Estado. Se, como diria minha velha mãe, ditado espanhol, se elegeu pelos pelos. Né? Se elegeu pelos pelos e aceitou a nobre missão de ser presidente durante 2 anos e tomar uma série de medidas antipáticas feitas por um desgoverno de 13 anos.
ou pelo menos de 5, 6 anos. Enquanto estava nadando de braçada, eu não posso negar que o Lula pegou o boom das commodities e o Bolsonaro pegou a implosão dessa pandemia desgraçada e esse cenário de guerra mundial que tem aqui e de recessão. Independentemente, não vem aqui com papo que, olha só, você que está aí querendo agora focar num tema só, ninguém aqui mais bateu no Bolsonaro por entrega, por venda de Petrobras, só que o assunto agora é muito mais sério. Nós vamos entrar agora num tema pantanoso. Não tem nada a ver com isso. A venda da Vale, a gente vai ali e desfaz, mete o pé na bunda de todo mundo, dá um monte de papagaio para ele e manda embora. Porque isso aqui ainda é Brasil. Isso aqui ainda é Brasil. Amanhã vocês me elegem um maluco que nem eu, que chega lá no primeiro dia, eu boto os caras da Vale para correr e tomo de volta. Eu ainda vou cobrar a multa deles. Não vou pagar nada. Você não faz isso, não. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Como é que você faz? Eu não vou dizer como é que eu faço. Estou falando que eu faço. Né? Então, não é isso. Nós não estamos falando disso, não. Nós estamos falando de algo muito maior e muito mais perigoso. Nós estamos falando do fim do Brasil como país. Tá? E tem petista empurrado até a alma nisso, com a desculpa do Bolsonaro. Bolsonaro não é ditador. Bolsonaro não é sanguinário. Bolsonaro não é assassino. Bolsonaro, até agora, tem sido, em alguns pontos, fraquíssimo. Em outros, não. Ele melhorou. Com todo o problema, o PT disse que deu riqueza para todo mundo. E o PT diz que a violência é fruto da miséria. E junto com o dinheiro que ele deu a mais para o povo, com a melhoria, a violência explodiu. Agora a miséria aumentou e a violência diminuiu. Tem um gato nessa tuba. Alguém tem que pegar esse gato pelo rabo e tirar dali e explicar o que ele está fazendo ali dentro. Então, antes de qualquer coisa, antes de manifestação tola, isto aqui não se trata de Bolsonaro, isso aqui se trata de soberania. Com a derrota da NATO, todos os canhões estão apontados para o Brasil. Já mostramos vídeo essa semana, estamos mostrando. Tá? A esquerda brasileira é um instrumento, porque eles precisam de um Stephen. Tá? Todo mundo precisa de um escravo canalha para entregar os escravos libertos. Todo mundo precisa disso, sempre precisou. E a esquerda brasileira hoje faz esse papel com louvor, a troco de olhar apenas para Brasília, quando todo mundo deveria estar sentado na mesma mesa. Mas esse assunto é o prato principal do Wellington Calazans, que está sem dormir. Eu acho que essa gripe dele, isso daí vem tudo disso aí. Tá? Eu quero agradecer também o Alex, que também, Pimenta, que colaborou com a gente. Gente, se inscrevam no canal, Twitter do Wellington Calazans, canal do Wellington Calazans, Rogério, comandante, todo mundo que está aí, todo mundo, estamos numa frente só. A gente está botando a nossa cara, nós estamos nos expondo, nós estamos botando nossa família em risco, porque nós estamos falando aqui para milhares de pessoas, nós somos formadores de opinião. E o pior de tudo, nós não ganhamos nada para isso. Nem aquele salário que o assessor vagabundo de vereador da sua cidade, vereador que se vende, que leva 30, 40, 50 mil por mês, todo mês, de mensalão, de mensalinho, de semaninho, de tudo. Tá? Nem isso a gente leva, ninguém que leva nada. Então é o seguinte, Wellington, agora é o Brasil? Rubem, com certeza. A disputa atual lá na Ucrânia sequer está relacionada às questões militares mais, porque, como eu falei há pouco, a própria NATO já sabe que perdeu. O jogo é econômico, e aí entra a nova potência do planeta, que é a China. Cada vez mais a China faz questão de deixar claro que apoia a Rússia. O erro dos Estados Unidos e também da União Europeia de permitir a união da melhor e mais bem qualificada potência bélica do planeta, que é a Rússia, com a China, que é a fábrica do mundo, vai custar muito caro para os ditos ocidentais, Rubão. Por quê? Porque os ataques contra o Brasil já foram iniciados em decorrência dessa derrota na Ucrânia.
esse trabalho de degradação da imagem, você inclusive apresentou um vídeo durante a semana muito bom, que deixa muito claro que a ofensiva começou. Esse trabalho de degradação da imagem do nosso povo, ele chegou finalmente ao alvo preferencial, que é o presidente da República. E não é apenas o caso de dizer que Bolsonaro passou a ser o alvo dos ataques, Rubem, mas a instituição Presidência da República é que sempre fez parte do que eu costumo chamar de kit guerra dos Estados Unidos e NATO, que passa necessariamente pela demonização do presidente, estigmatização do povo. No caso do Brasil, será o povo perverso, que maltrata os índios indefesos, não é? A gente já está vendo isso aí. A cooptação de quadros internos que traem a pátria e o próprio povo, e, finalmente, as ações militares. Bolsonaro precisa entender, Rubem, que se ele recuar agora, ele terá o mesmo fim de Saddam Hussein e de Muammar Gaddafi. É bom lembrar que antes das invasões do Iraque e Líbia, foram enviados para conversarem com ambos, né, tanto com Saddam como Gaddafi, aqueles emissários cínicos norte-americanos que prometem parceria, lealdade, etc., para depois surpreender com um ataque fulminante. Na semana passada, o Brasil foi visitado pela mesma mulher que preparou a atual crise na Ucrânia, a Victoria Nuland. Se Bolsonaro cair na armadilha de confiar 1% naquela mulher, ele pode encomendar o caixão dele. Macron é outro que está estirando as asinhas dele, porque ele não consegue sequer sair de dentro de casa, porque o povo francês quer a cabeça dele. Isso uma semana depois de ter sido reeleito. Então, ele não tem nada a apresentar ao povo francês, então quer se apossar de uma causa já preparada de proteção ambiental para se dizer um defensor da Amazônia e dos índios. O Macron, ele deveria procurar o que fazer. Ele não consegue resolver os problemas da França. Reino Unido e Noruega são outros países que já estão roubando a Amazônia, são piratas, certo? E que entram nesse caldo. Por isso é que Bolsonaro que se cuide, porque a hora de mudar e agir, Rubem, é agora. Se ele não aproveitar que existe um desgaste econômico desses países, um poder realmente enfraquecido, uma situação bélica inferior em relação a dois aliados fortes, que são Rússia e China, se Bolsonaro, perdão, não aproveitar esse momento, o fim dele vai ser trágico. Pode escrever isso que eu estou falando aqui. Me diz uma coisa, a gente conhece um pouco de história, né? E a gente tem que saber, falando para esse pessoal da esquerdinha, que tanto faz esse trabalho, tanto se presta para isso, em torno de Lula, em torno de Ciro, lamentavelmente, porque você não vê uma voz sensata do que se chama ou que se autodenomina esquerda, se bem que ao você vê Geraldo Alckmin cantando a Internacional Socialista, é de cair o cu da bunda, né? Você chega ao momento em que você acha que entrou numa festa, numa suruba, cheio de LSD, todo mundo drogado. Porque você, ao entrar, se você dormiu os últimos 15 anos, você não tem como pensar em alguma coisa diferente. O nível de loucura que aí está. E esse pessoal todinho, em nome de Bolsonaro, o pior presidente da história. Gente, olha só, você antes de proferir uma frase idiota dessa, sem sentido, descabida, você faz um favor, você estuda história. Estuda história antes de falar essa bobagem, esse protagonismo contemporâneo. O ser humano sofre desse mal. Em 1900, o presidente do Instituto de Patentes dos Estados Unidos virou, falando com um jornalista, falou que este instituto poderia ser fechado, porque não tem mais nada para ser inventado no planeta. Em 1900, onde não tinha nem avião. Né? Nem avião tinha, nem teco-teco.
Por quê? Porque o ser humano sofre do protagonismo contemporâneo. Ele acha que ele é o centro do planeta, da história do mundo, quando, na realidade, ele é apenas uma moita no caminho. Então é o seguinte, o Bolsonaro é o pior presidente que nós já tivemos. Sanguinário. Sanguinário por quê? Ele matou 600 mil pessoas na Covid, pelo amor de Deus. Isso é a maior farsa, a maior canalice, a maior manipulação de números da história da humanidade. Na Europa mesmo, na Itália, já estão sendo desfeitos tudo isso aí. Colocaram num balaio, mas eu não estou querendo aqui falar dessa Covid, que o São Putin acabou com ela. Nem máscara nós tem por aí. Né? O pessoal ainda continua aí tentando vender mais vacina, mas o negócio parece que deu uma refrescada. Então é o seguinte, genocida, como diz o outro lá, forçando o... Porque, para quem não sabe, o Ciro Gomes é nordestino, mas leva a vida toda aqui pelo Sul Maravilha. Ele gosta muito do Rio de Janeiro. Ele é habituê do Rio de Janeiro. Ali na farm de Amoedo, por ali, você acha ele. Então é o seguinte, lugar de carioca rico ainda. Né? Ele não vai para Madureira. Inclusive, o dia que ele foi em Madureira lá, quando ele foi candidato a presidente, ele ficou 15 minutos no evento e foi embora. Aí a diferença dele para o Bolsonaro e para o Lula mesmo. Se o Lula e o Bolsonaro vão em Madureira, eles olham aquele mercadão, olham aquilo ali, eles vão para dentro. Vão tomar café, vão comer coxinha, vão fazer a merda toda ali dentro. Ele foi lá enfastiado. Ô, Rubem, de quem você está falando? Estou falando porque o André Rezende, amigo meu, a gente fazia parte de um grupo que apoiava o Ciro Gomes, foi lá para tentar fazer uma entrevista com ele, falar 2 minutos com ele, não conseguiu, porque os Aspone, aqueles lua preta que estão em volta dele, nem deixaram chegar perto. Parecia que era um semideus que ele estava. Aí depois você pergunta de onde vêm os votos. Aí o Bolsonaro para ali, entra por dentro do botequim, toma café com leite, toma cachaça, fala com o trocador, fala com todo mundo, vai embora. O Lula faz a mesma coisa. Nesse ponto, são animais políticos. A gente pode ter as nossas críticas. São animais políticos. Mas essa esquerda todinha, em cima do assassino, do genocida, criaram a figura do miliciano. O cara não sabe nem o que é milícia no Rio de Janeiro. O cara não sabe. Na sua terra tem milícia. Em todo lugar tem milícia. A milícia do Rio de Janeiro não se chama milícia SA. Andaram batendo em mim, me chamando de miliciano, à vontade. Eu sinto o maior prazer que vocês falem isso de mim. Não tem problema. Não tem problema. É o seguinte, miliciano, que para vocês existe uma empresa aqui chamada Milícia SA, existe negócio, ao ponto que aquele canalha daquele Marcelo Freixo disse que a milícia seria um problema nacional e o tráfico um problema regional. Olha só o canalice. O narcotráfico que mexe mais de $1 trilhão por ano, só a cocaína são 300 bilhões de dólares por ano. O cara diz que isso daí, que o problema é o narcotráfico, o problema é a milícia. O narcotráfico é um problema setorial, isso é para vocês verem. Tá? Aqui quando nós chegamos. Então o Bolsonaro não é nada disso. E não é o Bolsonaro que está em jogo. O que está em jogo é a soberania brasileira. É o que nós somos, o que nós seremos depois disso. O que vai acontecer depois disso? Eu quero que você me pergunte o que vai acontecer depois disso. As armas já estão apontadas aqui. Eu estava com um vídeo pronto aqui, mas por problemas técnicos hoje a gente não pode colocar o vídeo. O vídeo, inclusive, Wellington, você que domina bem o idioma, o vídeo é feito com inglês CCAA. É brasileira, é uma brasileira falando em inglês, chamando o mundo inteiro para esmagar o Brasil. Né? Quer colocar vídeo? Coloca o vídeo em inglês, Christian. Beleza. Você chegou aí? Vocês vão ver o vídeo. Coloca 2 vezes. Aquele vídeo da bomba atômica no começo, que falando mal do Bolsonaro, do país. Você sabe qual é, né? O vídeo mais polêmico, porque não fomos os primeiros a espalhar o vídeo. O vídeo viralizou em tudo quanto foi lugar. Não é nosso, é de outro lugar, é feito exatamente com um efeito oposto ao nosso. O nosso é desmoralizar e abrir os olhos de vocês. Gente, não está na hora de brigar com o Bolsonaro. Não está na hora de brigar com o Bolsonaro. Não caia nessa armadilha. Por favor, estou implorando, não caia nessa armadilha. Listen carefully. The world is facing the fog of war.
and Ukraine is being attacked. While this is happening, Brazilian politicians are taking advantage of the moment to fast-track a series of bills that is nothing less than a climate bomb. To quote the president, Jair Bolsonaro, this war is a great opportunity for Brazil to legalize mining in indigenous lands. This bomb is being constructed here, inside the Brazilian Congress, and it might go off in a matter of weeks. If that happens, the whole planet will have to face the consequences. Amazon deforestation, land grabbing, illegal mining in indigenous lands, these environmental crimes will be legalized. And these politicians might allow it to happen. If they win, Paris will fall. These are dangerous times. Listen carefully. Brazil needs your help. Spread the news. Call your government, your representatives. Demand immediate action from companies and institutions. We must disarm this climate bomb before it's too late.